Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí das movimentações de hoje e também fazendo as marcações para o dia de amanhã. Lembrando que a partir de ontem a gente está começando a fazer não só do índice e do dólar, mas sim também de outros 3 pares do Forex. Então, se você já está curtindo essa nova ideia, já deixa o comentário aqui, diz aí o que é que você está achando. Ajuda também, já deixa o like no vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a cada vez mais trazer esses conteúdos para vocês, galera. Então, bora falar de preço, que é o que nos interessa, né? Hoje o pregão acordou nervoso hoje, nervoso do lado bom, né? O pessoal que estava atento aí, ele abriu nesse imbalance aqui, fazendo um fake out, subindo com tudo. Muita gente bateu a meta nessa abertura aqui. Eu lembro que eu estava recém olhando o gráfico e a galera já bateu meta, bateu meta. Por conta da volatilidade que subiu muito forte, pagou tranquilo esse trade. Mas nem por isso a galera precisa se desanimar e ficar caçando operações. Eu sempre falo que o trade tem que ter paciência, né? E aí depois vocês perceberam que no decorrer da manhã ele acabou dando as outras operações, acabou dando oportunidade para todo mundo, né? Quem não pegou essa subida aqui depois pôde fazer uma operação a favor da tendência nesse order block aqui, ó, que a gente tinha marcado no estudo de ontem. Deu a entrada, depois ainda ele quebra essa estrutura, volta, dá outra entrada para confirmação e dá outro trade, que foi aqui que eu peguei o trade hoje. Hoje foi um dia bom, que hoje eu estava até comentando, vocês que acompanham, né, que seguem, eu vou começar a falar, postar as coisas, o que acontece ali no grupo. Hoje foi duplo gain, foi gain na conta, foi gain no teste da mesa da Apex, né, acho que foi $90 que eu fiz hoje. Eu até postei lá no grupo. 4 dias de operação, já estou com $771 acumulado, né? 50% do teste já realizado. E eu preciso de mais 3 dias pelo menos, né? Porque a Apex pede 7 dias operados. Mas está tudo tranquilo, tudo dentro do planejamento aí do teste da mesa. E no índice, depois desse movimento todo, ele está seguindo o caminho dele, né? A gente tem percebido que ele não renova estruturas, né? Aqui, quando a gente olha o 15 minutos, a gente percebe que nessa movimentação aqui, ó, ele fez um sweep muito perfeito aqui, como pede o manual, né? Percebam o candle laranja, maior volume do dia, candle de rompimento, ou seja, arapuca armada para a galera entrar nessa compra aqui, tomar o estopão e a gente fazer a meta e fazer o trade da forma correta como tem que ser feito. Então, isso que vocês têm que estar sempre atento. O que é que o preço está fazendo, qual que é a movimentação, que ele vai nos mostrar o caminho. Turma. Sempre vai nos mostrar o caminho. Beleza? Depois ele continuou lá para baixo. Já passamos esse imbalance. E agora nós estamos aqui na iminência de chegar nessa região de order block aqui, ó, tá? E vocês percebam, é um order block do 60 e com o 15, tá? Porque o candle é um só. Olha lá, ó. Na verdade o candle tem esse pavio do azul aqui, né? Mas isso aqui é um order block do 60. O que a gente pode fazer aqui para deixar um ponto de atenção é esse carinha aqui, ó, do 15, tá? Ó, esse order blockzinho do 15, inclusive tem ali tem ali também um imbalance abaixo, tá? Que é importante ter atenção, certo? Por quê? Porque ali o movimento pode ser de bater e voltar. Mas saibam que o imbalance está bem aqui acima do order block, tá? Bem aqui nessa região, ó. Que a gente vai deixar, inclusive, ele também marcado. Ó.
tá? Porque aqui é o que eu falo para vocês, ou quem quiser esperar, espera. Quem tem o teu risco calculado faz as duas entradas, aquele famoso regra dos dois stops que eu tô sempre falando para vocês, né? Que é assim que a gente fala e que é assim que muitos operam, tá? Então, as duas oportunidades aí na parte de baixo estão aí. Antes disso, não adianta nem ficar querendo, não vou nem marcar nada para cima, porque se o preço abrir para baixo amanhã é continuidade certa. Beleza? Aqui na parte de cima, a gente tem essa região aqui, ó, ainda a ser mitigada do 15 minutos, tá? Esse order block aqui, que vocês precisam, inclusive, ter atenção, tá? Porque a gente tem lá em cima pontos de liquidez, ok? Nós temos a região de preço, tá mais aqui nessa zona lá de cima. Então, se por um acaso ele abrir aqui dentro desse range, ele perdendo essa região aqui, fiquem espertos com possível sweep nessa zona para descer, e o ideal é que ele faça isso aqui para depois ver se o fundo vai ser falhado, tá? Para ele fazer um sweep, ele tem que ser nessa região aqui. Nós temos pontos de liquidez aqui, né? Dinheiro preso. Então, tudo isso pode atrair o preço no dia de amanhã, tá? Então, fiquem bem espertos em relação a isso aí, ok? Se a gente pegar aqui, ó, vou deixar as marcações mais para cá, né? Para não ficar tão alongado. Vamos trazer nos 5 minutos aqui, ver se a gente vê alguma coisa. Ó, nos 5 minutos a gente tem esse order block aqui filtrado. Ó. Região dos 5 minutos, bem na POC, tá? Então, é sim um ponto de muita atenção, porque você tem stop aqui, você tem stop aqui. Aqui você tem uma região de liquidez. Então, aqui seria o melhor ponto para você pensar em buscar por uma venda de continuidade caso o preço abra ali para cima, tá? Então, é muito importante a situação e a zona onde o preço pode abrir amanhã para que ele dê aí os sinais de continuidade, né, turma? Para a gente ter aí as melhores oportunidades, tá? Também, assim, ó, é muito pequeno, mas preste atenção nessa regiãozinha aqui, tá? Eu não vou deixar ela marcada porque eu tenho aqui em cima essa basezinha aqui, ó. Tá? Então aqui você pode ter uma liquidez e faça com que esse preço busque ali mais para cima para depois voltar a cair. Então não vou deixar marcado nada aqui, porque esse é aquele order block típico para se tomar stop, tá? No índice, então, esses são os movimentos aí que a gente pode aguardar pro pregão de amanhã, beleza? E aqui, ó, fiquem atentos a essa região aqui, tá? Aquela mesma região de ontem, mas ela mais para extremidade aqui, ó, esse cara aqui, ó, tá? Vou deixar marcado aqui junto com esse daqui, tá? Deixa eu só botar aqui, o BV5. Então, essas zonas aí são as zonas interessantes para a gente buscar vendas ali no índice, caso ele chegue lá em cima. Vamos falar do dólar, doleta. A doleta, ela fechou naquela região ali. O dólar hoje foi um dia meio travado, né, turma? Deu algumas coisas legal aqui, essa compra aqui deu uma vendinha, mas ele trabalhou estritamente travado nessa região, tá? Gerou aqui uma nova zona de order block, bem aqui nessa região, tá?
muita atenção nessa parte. Por que atenção? Porque aqui você tem o sweep de liquidez que ele fez, então esse order block que ele pode ser considerado como um possível alvo no caso de uma queda, tá? Porque assim, ó, o range que a gente está olhando é esse cara aqui. Então, tudo isso aqui é liquidez interna no range, tá? Então, ele ainda pode voltar lá para capturar liquidez e continuar subindo. Então, vocês têm que ter muita atenção nessa movimentação aí que o dólar está fazendo, ok? E pro lado de cima, olha, pro lado de cima tem que caçar. A gente tem aqui, ó, essa zona aqui, ó, que eu vou deixar marcado. Só esse candle vermelho aqui, ó, que vocês já vão entender que é um ponto de defesa muito importante que o preço parou ali, tá? Deixa eu só... Ó, foi exatamente onde o preço bateu e segurou, ok? Para cima, o que que a gente tem? Nós temos esse outro carinha aqui, tá? Essa região aqui, certo? Com um gapzinho um pouco mais abaixo ali, tá? Esse aqui fica esperto porque ele já mitigou, né? Então, fica como uma referência ali que isso daí é uma base e o alvo tá ali para cima. Deixa eu só ajustar aqui. Mais esse aqui de baixo, mais o gap. E a gente tem aí a nossa possível movimentação. Muito cuidado com essas partes aqui de cima, tá, turma? Porque, ó, esses dois order blocks aqui, eles ainda estão numa região acima dos 50, tá? O dólar comprador mesmo é lá embaixo. Lá que tá o barato do dólar, certo? Não aqui acima dos 50%. Só que você tem uma região muito forte. Então ele pode segurar sim nessa zona aí, ok? Bora falar do euro, dólar. O euro deu uma movimentação espetacular ontem nas marcações que a gente tinha feito, ó. Fez na abertura do pregão hoje, fez o sweep aqui embaixo, foi lá pegar a liquidez de cima e depois deu a venda. Foi uma bela de uma movimentação do euro aí, seguindo o caminho dele, né? Agora aqui, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem um novo range. Esse cara aí e esse carinha aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar marcado esse cara aqui como extremidade, ok? E está em uma região de compra do gráfico de 1 hora. Lembrando que agora a gente já está falando em 15 minutos, porque a gente está falando no nosso range operacional pro dia de amanhã, tá? Aqui, o que eu precisaria esperar para tomar alguma decisão? Primeira coisa, ele precisaria renovar fundo para voltar e me dar uma venda. Ou se ele vem, quebra uma estrutura e uma possível compra que é muito mais inteligente, digamos assim, por conta do ponto que o euro está, né? Se vocês pararem para prestar atenção, ó, ele está em uma tendência de alta e ele está chegando num ponto de compra, ou seja, ele está chegando numa região de uma golden zone desse range maior aqui, ó. Então, fiquem atentos dentro desse movimento aqui dourado, que é justamente onde o preço está agora. Olha lá, ó. Estão vendo as duas linhas douradas, ó, é onde o preço está trabalhando agora. Tá? E o que é importante aqui dentro? Vocês acompanharem esse range, porque o range que ele arrebentar, o lado é o lado que o preço vai, tá?
principalmente por conta dele estar numa área de demanda muito forte. É uma demanda do gráfico de 1 hora, região extremamente compradora depois desse rally de baixa que ele teve, né? Então, muita atenção aí para os próximos pregões. Muito atentos nisso aqui, tá? Possível sweep aqui para pegar liquidez para voltar a subir, tá? Atenção nesse movimento. Próximo, bora falar do USDJPY. O USDJPY ele foi lá no nosso movimento, por pouco não deu compra, né? A gente tinha traçado eram esses 2 order blocks aqui que a gente tinha traçado. Ele não deu oportunidade, mas ele acabou subindo de volta aqui nessa região, tá? Com isso, percebam que ele voltou dentro desse range aqui, do range da notícia, tá? Então, assim, atenção aqui para que, se o preço perder uma estrutura, você tem uma possível venda para buscar os níveis lá de baixo, certo? Porém, todos nós sabemos que ele capturou liquidez aqui, né? Ele está no movimento de alta, pegou liquidez, e agora a gente tem que ver como que ele vai reagir nessa ponta, se ele vai descer ou se isso aqui foi apenas um sweep e ele vai continuar subindo direto, assim como a gente tem aí imaginado. Deixa eu tirar essa marcação gigantesca aqui, que não tem mais o porquê disso daí, tá? Vocês percebam que ele foi exatamente no candle, não diria no order block, né? Esse aqui é o candle da extremidade, foi buscar liquidez lá na extremidade e segurou. Então, como ele já mitigou isso aqui, esse ponto aqui, ele serve apenas como uma referência, tá, turma? Deixa eu só tirar isso aqui para não confundir ninguém. Ele serve apenas como uma referência de topo para vocês não se enganarem, né, em operações. O que tem que estar atento é que ele quebrou a estrutura, tá? Ó, ele quebrou a estrutura e voltou. Então, assim que ele quebrar mais uma estrutura, você tem a confirmação para estar buscando os alvos ali na parte de baixo, tá? Então, esse é o movimento. Porque, olha, no gráfico de 1 hora, ele segue subindo. Então, isso tudo aqui pode ser pullback para ele chegar nesse order block aqui de baixo do gráfico de 1 hora para pegar liquidez, inclusive, para continuar subindo, tá? Tem aquele ali do 1 hora e tem esse aqui do 15 minutos, que também é uma região importante, certo? Então, atenção aí ao USDJPY. E para finalizar aqui, o ouro. Lembra que eu falei para vocês que a compra do ouro ia se dar mais aqui para baixo? Olha, a compra e a venda que o ouro... Eu falo, turma, o ouro ele é muito interessante por causa disso. Os movimentos dele são muito rápidos. Ó. Ele foi direitinho no imbalance, depois desceu de novo, tá? Cuidado agora, né? Porque isso aqui é um movimento de continuidade, tá? Para você pensar numa compra no ouro agora, ele teria que segurar aqui e aí você entrar comprado, porque ele que fez uma quebra de estrutura aqui. Só que eu não tenho order block aqui por conta da notícia, por conta da abertura do mercado. Então, o que eu preciso fazer? Aguardar esse carinha aqui virar, para que eu possa efetuar uma compra e subir com ele até os níveis ali de cima, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem. Porque aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui como alvo, tá, galera? Como alvo.
Ô, tá difícil de... A mão tá tremendo já. E eu tenho também aqui em cima um outro alvo. Esse cara aqui, que inclusive, deixa eu só tirar o... Pra saber a cor do candle. Ó, esse carinha aqui. Tá aqui. São as duas regiões vendedoras do ouro. E eu ficaria muito atento à segunda, tá? Por conta disso aqui. Você tem dinheiro aqui. Então, ele pode fazer esse sweep para voltar a cair e depois ou tomar rumo para cima ou descer. Mas o movimento que ele precisa é, se ele falhar aqui, ele tende a vir buscar essas regiões aí de cima. E é aí que vocês têm que ter atenção, tá? Então, muito cuidado aí no ouro, porque o ouro ele é bem isso. Estou tentando ajustar aqui, tá? O ouro ele é bem isso, ele é operações das extremidades em sweeps de liquidez. Aqui eu tenho uma região muito interessante, então seria muito legal você pegar uma venda aqui, tá? Seria o melhor ponto possível para se esperar alguma coisa no chão. Beleza, galerinha? Então era isso. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Aguardo vocês amanhã, 9 horas da manhã, 5 para as 9, 8h55 a gente está ao vivo no YouTube, para nossa livezinha semanal, todas segundas, quartas e sextas. Um grande abraço a todos, um bom descanso, fiquem com Deus e até amanhã.